há cerca de 20, 30 dias atrás, foi apresentado um estudo feito por alguns institutos especializados, dentre eles o IBGE e a PNAD, que trouxe os números e foram apresentados a toda a sociedade, que hoje no Brasil, mais de 33 milhões de pessoas estão passando fome. É o maior índice de pobreza da história do Brasil. Mais de 33 milhões de pessoas estão passando fome. E cerca de 40 milhões de pessoas chegam a passar 24 horas sem ter o que comer. Esse é o resultado das políticas de mazelas que são implantadas aí por diversos governos, governo nacional, governo estadual, municipal, enfim, muitos governos. E aí eu quero ler aqui também uma matéria que foi apresentada na semana próxima passada pelo G1, que também confirma tudo isso e traz mais dados ainda que são importantes. Matéria publicada pelo G1, que revelou o levantamento da SMAD, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, utilizando dados do CadÚnico, e apontou um crescimento de 5,52% de famílias vivendo em situação de extrema pobreza na cidade de São Paulo. Somente entre janeiro e abril de 2022, o número passou de 619.869 para 654.103 famílias nessa situação. Se compararmos janeiro de 21 com janeiro de 22, observa-se um aumento de 30,8%, 30,82% de famílias em situação de extrema pobreza no município de São Paulo, de 473.814 famílias para 819.869, numa curva crescente. Infelizmente, o retrato da cidade de São Paulo reflete o quadro de desigualdade social no Brasil. Considerar a renda das famílias. Outro levantamento revelado em junho deste ano pelo IMDS, Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social, revelou que um total de 47,3 milhões de brasileiros terminou o ano de 2021 na pobreza. Somente em 2021, 11 milhões de pessoas caíram na armadilha da pobreza e 6,3 milhões na extrema pobreza no país. Segundo parâmetros da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, pobres são aqueles que vivem com menos de R$ 210 per capita mês, enquanto extrema pobreza são pobres os que vive com renda mensal per capita de R$ 105. Esse também é o parâmetro utilizado pelo CadÚnico. O estudo do Instituto de Mobilidade revelou também que, entre os mais sacrificados estão os brasileiros de 0 a 17 anos. Situação que comprometeu o futuro de 19 milhões de crianças e adolescentes no final de 2021. 35,6% do total desse segmento da população. Também demonstrou que a parcela da população negra, 73% do total, é a que mais sofre no avanço da pobreza. Uma outra mostra que São Paulo reflete a situação do país. É o Censo de Crianças e Adolescentes em Situação de Rua, também realizado pela pasta de assistência social. O levantamento revelou um total de 3.759 crianças e adolescentes menores de 18 anos vivendo nas ruas de São Paulo. Desse total, a faixa de 12 a 17 anos corresponde a 42%, e 60% são meninas, e pardos e pretos mais de 70%. Como se não bastasse os números alarmantes, a possibilidade de subnotificação, o coordenador de gestão de benefício da SMAD, Luiz Fernando Francischini, disse ao G1
que existem pessoas em situações de extrema pobreza que estão fora do cadastro. Matéria do Bom Dia São Paulo, exibida em 21/7, mostrou a dificuldade de pessoas que procuravam o CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, para realizar o cadastramento no CadÚnico. É preciso que a Prefeitura empreenda esforços com a máxima urgência para a realização proativa, chamada, entre aspas, busca ativa, no sentido de incluir e cadastrar todas as famílias em situação de extrema pobreza no nosso município. Como se sabe, a pobreza leva à fome. No ano passado, as filas de espera por ossos viraram o símbolo da miséria nacional. O levantamento do Instituto Vox Populi, realizado entre novembro de 21 e abril de 22, trouxe o número alarmante de 33 milhões de pessoas no Brasil passando fome e revelou que de 6 a cada 10 famílias brasileiras não têm acesso pleno à alimentação. A falta da atuação do poder público, intervenções erráticas ou instáveis, só contribui para a piora do quadro. Medidas isoladas insuficientes diante do cenário de alta inflacionária, desemprego e queda de renda da população penalizam, sobretudo, as pessoas negras e pardas, as mulheres e as pessoas com baixa escolaridade, conforme demonstram os dados. O Instituto Ação de Cidadania mostra que os números da fome hoje se compararem aos anos 90, ou seja, regrediram 30 anos atrás. Em 93, quando o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, lançou a campanha, abre aspas, Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria e pela Vida, fecha aspas, 32 milhões de brasileiros passavam fome. Com a instituição do CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar, foi concebido o direito humano à alimentação e a campanha envolveu toda a população. Anos depois, veio o Bolsa Família, mundialmente reconhecido, tanto que, em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome das Nações Unidas. No ano de 2019, o governo de Jair Bolsonaro, melhor dizendo, extinguiu o CONSEA e o Bolsa Família. Durante a pandemia, esse mesmo governo propôs um auxílio de R$200. Quando os parlamentares do Congresso conseguiram articular o valor para R$600, que foi pago com auxílio emergencial ao longo de 2020. Após isso, teve interrupção, redução de valor para 400 e hoje novamente paga 600 para 18 milhões de famílias brasileiras, mas sem garantia de continuidade. A instabilidade das políticas contribui, melhor dizendo, para o agravamento da situação. A fome é um fenômeno político que pode ser resolvido com apoio à agricultura familiar, transferência de renda e geração de emprego, articulação inexistente no governo federal. O direito à alimentação é a garantia constitucional e dever do Estado. Pobreza é falta de acesso a serviços essenciais, como saneamento básico, saúde, educação, energia elétrica, bens necessários à manutenção da vida em condições básicas. Betinho dizia que quando as pessoas passam fome, é porque lhes foram negados todos os outros direitos. Daniel Souza, filho do sociólogo Betinho, anunciou no mês de julho, em um artigo do jornal O Globo, o lançamento do, entre aspas, Pacto pelos 15, mobilização nacional, que assim como 93, convoca o país para ajudar a população brasileira que neste exato momento não tem o que comer. Um pacto de resposta da cidadania ao enfrentamento da fome. Vereador. O resultado, já estou encerrando, presidente.
Vou contabilizar agora. Por uma causa justa, porque nós estamos falando da fome, da pobreza, da miséria. Sabe quanto representa esses 33 milhões e tantas pessoas que estão passando fome? Todo o eleitorado do estado de São Paulo. E essa comparação também foi feita aqui pelos especialistas. Significa que todos os eleitores do estado mais rico do Brasil estão passando fome. Esse é o resultado. Por isso, fiz questão de aproveitar e agradeço aqui a presidenta por conceder esse espaço para falar. Obrigado, presidente.